Estamos ao vivo no podcast Cérebro da Namura. Boa! Esse podcast vai ser incrível. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo com o mestre Namura. É claro, é ele, né? Vamos dissecar esse cérebro aqui durante vários episódios. Estou aqui com o mestre, mas antes de mais nada, preciso fazer aqui o nosso momento jabá do Albert, porque o Albert vai revolucionar esse mercado, já estou sabendo. E esse podcast, então, tem um oferecimento do Albert, que é um aplicativo que vai além do cashback. Né? Aqui é dinheiro de volta no seu bolso mesmo. Né? Eu já vi ali, realmente vai ser muito bom. E você também pode indicar amigos e ganhar uma comissão a cada compra deles. Então não tem coisa melhor, né? Você indica e ainda ganha mais ainda. Então, gente, entra aí na loja de aplicativos do seu celular, baixe gratuitamente e utilize o código que a gente está colocando aqui para você, podcast, para você começar a ganhar já. Tem o link aí na descrição do vídeo e também no QR Code da tela. Mas muito bem, deixa eu falar um pouquinho do tema de hoje, né? Nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre a importância de reconhecer a equipe, né? De falar dos esforços da equipe, reconhecer esses esforços e tudo a ver com empreendedorismo, tudo a ver com gestão de pessoas, né? Então a gente vai começar esse primeiro episódio muito bom, pensando primeiramente nas pessoas. Depois a gente começa a dissecar cada vez mais aí o seu cérebro para a gente ir entendendo o caminho e a jornada do empreendedor. Mas antes de mais nada, eu preciso apresentar aqui o Namura. Eu vou te dar a oportunidade de você contar suas histórias. Tem muita história, gente, muita história. Mas eu preciso apresentar porque é o mestre, né? Luiz Namura, engenheiro formado pelo ITA, nada mais, nada menos do que o ITA, que é uma das mais prestigiadas escolas de engenharia do país. Para quem está nos vendo ou nos escutando, estamos em São José dos Campos, que é onde fica o ITA, né, inclusive. E não por acaso você está aqui, né? Por conta, acho que, do ITA, inclusive. Especialista em marketing e administração de empresas, com MBA em franchising pela Louisiana State University. E durante a sua atividade empresarial, aí você conquistou vários prêmios, inclusive consecutivos, como o melhor franqueador dentre os franqueados do Future Kids. E não só vários prêmios, como o melhor franqueado do mundo, né? O melhor franqueado do mundo. Por quê? Porque você, inclusive, a partir desse prêmio, se tornou o CEO mundial da corporação, sediado em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí a sua veia empreendedor te levou a criar mais de 15 empresas, né? E implantar mais de 300 negócios ao longo da sua carreira. Atualmente, você preside aí o grupo Vitae Brasil, com empresas em 5 divisões. Olha só, hein? Divisões importantes. Educação, saúde, meio ambiente, energia e startups. Praticamente você está revolucionando o mercado, porque você está atuando nos principais setores importantes aí da economia do país, né? Em 2020, lançou o livro Yes, You Can, que reúne mais de 30 anos de experiência dele e vai fazer você criar uma empresa do zero ou resolver os principais problemas de gestão aí do seu negócio, né? Hoje você está dividindo aí seu tempo como mentor, dando aulas, né? Eu sei que já tem várias aulas legais aí também. Aqui, gente, vai ser aula todos os episódios, então não percam o episódio. E é conselheiro também de várias startups e palestrante aí no Brasil e nos Estados Unidos. Namura, fiz uma apresentação aqui meio formal, mas eu queria que você se apresentasse, contasse rapidamente esse histórico, né? Porque tem bastante, são 30 anos, né? E, principalmente, por que estamos aqui no podcast chamado Cérebro do Namura? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer aqui estar contigo, Kiso. A história que me une ao Kiso, me une ao pai do Kiso, com quem eu trabalhei muito tempo atrás na Kodak brasileira. E estava aqui no intervalo, antes de começar esse podcast, conversando um pouquinho com o Kiso, por que eu me tornei empreendedor? E muita gente me faz essa pergunta. E a resposta, Kiso, vem dessa história que eu vou contar rapidamente aqui. É você estar num lugar fisicamente, mas teu coração não está nesse lugar. Você está querendo alguma coisa a mais, você está incomodado. E eu me lembro que quando trabalhei na Kodak, foi uma escola bastante interessante para mim, apesar do escasso tempo, foram 2 anos e meio, mas eu vinha da época de faculdade. Enquanto eu estava no ITA, eu fui professor de várias escolas na região, uma escola técnica bastante importante na região, chamada ETEP, e depois me tornei professor do cursinho objetivo. Eu costumo dizer que no cursinho você não dá aula, você dá show. E aluno não paga mensalidade, paga couvert artístico, né? Então essa veia de professor já pulsava dentro de mim.
Quando eu trabalhei na Kodak, basicamente o que aconteceu é que apareceu lá um computador que ninguém sabia o que era aquilo, um tal de Apple II. Era uma caixotinha assim, pequenininha, mas ninguém... Isso em 1982, 81, por aí. Ninguém sabia direito o que era aquilo. Aí, como eu era um engenheiro jovem e o meu trabalho de graduação na faculdade tinha sido fazer um computador, construir um computador do zero, projetar e construir esse computador, o diretor da minha área na época, pega aquele menino lá, aquele engenheirinho lá da faculdade aí que diz que entende de computador, manda ele ver o que essa coisa faz. E aí começou, basicamente, o meu impulso de colocar o que eu sabia na faculdade, fazer um projeto e ensinar para as pessoas como usar. Aí eu fiz um controle de produção na Kodak naquela época, e o pessoal ficou absolutamente encantado, não comigo, mas principalmente com o resultado. Eles demoraram 2 meses para fazer um mapa de produção e aquilo fazia em 2 horas. Engraçado que eu estava achando que eu era o rei da cocada, né? O caramuru. Enfim, o pessoal fala, nossa, o que esse cara fez? Quem fazia era o computador. Mas isso correu a fama dentro da empresa, da Kodak, e me convidaram para dar algumas aulas lá sobre aquilo. Quando eu percebi o apelo que aquilo tinha, eu resolvi, então, empreender. Mas eu fui empreender porque existia uma escola aqui em São José dos Campos, chamada DataPro, que dava cursos de computação, eu não conhecia. Numa certa oportunidade, uma das pessoas que trabalhavam na Kodak, que dava aula nessa escola, me levou até essa escola porque ia receber um salário. E o dono da escola falou assim, fiquei sabendo que você é professor de cursinho, esse tipo de coisa, engenheiro, entende de computação. Um pouquinho eu entendo, né? Então, por que você não vem dar aula aqui? Eu falei, não, já tem muita coisa para fazer. Tem um curso aqui que está bombando. Aí ele me apresentou o curso. Quando eu olhei, o curso era o curso que eu tinha escrito para a Kodak. Nossa. Cara, eu fiquei muito chateado com isso. Foi aí o tal incômodo que eu falei, que toma conta de você, eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu falei, poxa, se tivessem me pedido, eu teria feito isso de bom grado. Mas sem me pedir usar alguma coisa que é minha, sem direitos autorais serem respeitados, esse tipo de coisa, aquilo me deixou incomodado, eu fui para casa e resolvi escrever um curso. Escrevi um curso... Porque aquele foi o alerta, né? Foi o alerta. Puxa, o negócio é tão bom que estão usando sem a sua autorização. Faça o seu próprio curso. Aí eu fui para casa e escrevi um segundo curso, na época era de uma linguagem chamada Basic. Teu pai sabia muito bem disso aí. E passei um fim de semana escrevendo. Na semana seguinte, fui a São Paulo, comprei alguns computadores, era um negócio assim ridículo para chamar de computador, mas era NZ 8000, na Santa Ifigênia, em São Paulo. Peguei um amigo meu, peguei uma Kombi do meu pai e fui comprar cadeiras. Achei um imóvel, uma sala de, 40 metros quadrados, coloquei uma mesa, fiz um folhetinho, eu era o copywriter na época, fiz um folhetinho, distribuí na cidade, muita gente sabia que eu era professor do Objetivo, falei, vou dar um curso de computação, não existia a palavra informática, pelo menos no jargão, vou dar um curso de computação aqui. 140 pessoas apareceram para fazer o curso, eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, o negócio funciona. Trabalhei mais 1 ano e pouco na Kodak e dava aula à noite, eu entrava na Kodak às 8 horas, se não me engano, das 7 às 8 dava aula no cursinho, das 8 ao meio-dia trabalhava na Kodak, não almoçava, voltava, dava mais uma aula no cursinho, voltava para a Kodak à 1 da tarde, acho que era isso, até às 5, saía às 7 horas, dava aula até às 11 de computação. E assim começou. Então, a minha história vem a minha história empresarial, né? Senão a gente vai ficar aqui contando muitas histórias. Vem desse incômodo de ver alguma coisa que eu sabia que podia fazer, mas eu não percebia que aquilo tinha valor para o mercado. E a vida me levou a perceber isso, tanto na Kodak que me pediram, quanto quando eu saí e olhei que aquilo tinha apelo, tanto que estavam usando. Eu falei, bom, então é aqui o caminho. É saber enxergar os sinais também, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Se você quer empresariar, e a gente vai falar muito aqui, o que precisa para empresariar, você precisa dividir a tua observação em 2 aspectos. O primeiro aspecto é aquilo que você ama, que você gosta. Muita gente fala, faz o que você gosta. Tá, se o que você gosta é caçar pinguim, tá?
você pode fazer aquilo como hobby, como negócio, não vai dar certo, cara. Entendeu? Não, porque eu adoro caçar pinguim. Não vai ser alguma coisa que vai funcionar. Então, tem coisas que você gosta, mas que não, você, quando conversa com o público em geral, eles não percebem valor naquilo. Depois eu vou falar a diferença entre valor e preço. Ele não percebe valor. Você gosta, faz aquilo como hobby, como diletantismo. Agora, tem coisas que talvez você goste menos, mas que você vê que tem muito apelo, que as pessoas querem desesperadamente. Então aquilo pode se tornar um negócio. Então algo vai se tornar um negócio em função de alguns princípios que nós vamos discutir aqui, senão eu já começo a querer falar demais aqui. Mas principalmente você tem que ter uma angústia dentro de você para fazer algo. E esse algo tem que ser importante para quem você vai fazer. Ou então você não vai ter sucesso na vida empresarial. Esse é o ponto, inclusive, do que a gente fala sobre motivação, né? Porque motivação vem de dentro, né? Geralmente é esse ímpeto que você está colocando, né? Esse incômodo. É o espírito empreendedor ali que te leva e te motiva a fazer algo. Mas eu gostei bastante dessa divisão que você colocou, porque se você consegue enxergar os sinais e entender que você gosta muito daquilo, mas aquilo também tem muito valor para as pessoas... Puxa, você vai ser um belo empreendedor, porque você vai empreender com paixão, você vai fazer aquilo que você gosta e, muito provável, você vai ser o melhor naquilo. Porque você faz porque você gosta. Tá? Você tem que ser o melhor a cada dia em relação a você, principalmente. Se você não estiver apaixonado, você não vai dedicar o tempo que é necessário. Nós vamos falar muito, queria só fazer uma introdução antes de voltar nisso. Por que cérebro do Namura? Pelo amor de Deus, não olhem isso como alguma coisa arrogante. É simplesmente a ideia de, generosamente, tudo que eu pude aprender subindo no ombro de gigantes que me ensinaram, é transferir o que está no meu cérebro. Por isso o cérebro do Namura. Então, uma frase que eu gosto muito é: ensine com generosidade, aprenda com humildade. O que eu quero fazer aqui é transmitir tudo que for possível com generosidade e com didática. De tal forma que você possa ver e rever o que a gente vai falar aqui, anotar, vai ter blog, vai ter uma série de coisas atreladas a essa iniciativa, de tal sorte que você realmente possa empreender com mais segurança. Você vai aprender tudo aqui? Não, não existe. Acho que é Sócrates que diz: só sei que nada sei, né? Se eu não estiver equivocado. Ou Sócrates, ou Aristóteles, desculpa se eu... Clóvis de Barros Filho, que é nosso professor de filosofia, me corrige: Namura, você não aprende nada. Mas, enfim, a gente vai tentar... Mas passou o recado. Passou o recado. Nós vai tentar oferecer isso para vocês aqui. Não, esse projeto é incrível e quando você me convidou para fazer parte dele, eu logo topei, porque essa sua ideia, né, de transferir conhecimento é um negócio também que me move, né, esse propósito de passar adiante, né, o conhecimento com toda a humildade e generosidade, né? Mas adorei essa frase, hein? Ensine com generosidade, aprenda com humildade. Muito bom. Mas, Namura, a gente aqui estruturou 3 blocos nesse episódio, que são 3 blocos que vão padronizar aí os nossos episódios daqui para frente. E dentre esses blocos a gente vai discutir o nosso assunto de hoje, que é sobre a importância de reconhecer os esforços da equipe. Quais são esses 3 blocos? Inteligência sem vaidade, que é uma coisa importante, que é essa coisa da humildade também, né? A gente também tem o segundo bloco, que é firmeza sem arrogância, que é você, de fato, falar com propriedade, mas, obviamente, não sendo arrogante. E o bloco franqueza sem indiscrição. E, para começar, né, o nosso primeiro bloco aqui, inteligência sem vaidade, dentro do contexto de gestão, né, das experiências que você teve nas empresas, provavelmente você teve que contratar muita gente e também, ao longo da carreira dessas pessoas, né, reconhecer ou mesmo fazer essa gestão, né, de progressão das pessoas dentro da empresa, né? Isso é realmente uma dificuldade na maioria das empresas, assim, né? Eu faço um plano de carreira para as pessoas, como é que eu reconheço as pessoas? Tem espaço, de fato, para as pessoas crescerem, né? Mas antes da gente começar a entrar mais no detalhe, qual é a importância de reconhecer as pessoas, na sua opinião, para dentro de um negócio? Você tocou num assunto que dá um podcast de 17 horas, tá? Mas eu vou tentar ser breve. Toda empresa, ela, se eu for fazer uma metáfora, ela pode ser dividida em 3 partes: mente, corpo e alma. O que seria a mente de uma empresa? É o planejamento. Então você tem várias ferramentas de planejamento, você tem Canvas, você tem, enfim, nossa, ferramentas que não acabam mais para você planejar
uma empresa. Que bom. Então a gente vai abrir uma hamburgueria. O que eu preciso? Eu preciso mesa, eu preciso de cadeira, eu preciso disso, eu preciso fazer marketing. Eu planejo tudo aquilo. Ótimo, eu tenho o meu planejamento. A segunda coisa, o corpo. Então eu preciso comprar a mesa, a cadeira, a chapeira. Eu preciso desses recursos. A infraestrutura. Recursos. Todos os recursos. Então, mente é a metáfora para o planejamento. Corpo é a metáfora para os recursos. Uma empresa que tenha mente e não tenha corpo é um sonho. Tá cheio de gente que sonha sábado e domingo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e planeja na cabeça. Às vezes coloca no papel, às vezes planeja na cabeça. Mas não faz. Tem gente ao contrário, que tem os recursos e sai fazendo feito um louco, sem planejar. Isso é pesadelo. Se um é sonho, o outro é pesadelo. Por quê? Gera desperdício. Se você não tem um planejamento, cada um fala uma coisa, você vai para um lado, vai para outro. É doido isso. É que nem cair numa selva sem um mapa, você não sabe para onde você vai. Você tem que planejar. Bom, durante o dia eu vou andar tantos quilômetros, eu vou achar água, eu vou achar um local seguro. Você planeja e depois você vai fazer. Então, uma empresa que tem mente e não tem corpo é só um sonho. Uma empresa que tem corpo e não tem mente é só um pesadelo. Mas aí vem a pergunta, por que empresas que têm um tremendo planejamento e têm recursos humanos, financeiros, coloca tudo isso para funcionar, não dá certo? Tem um terceiro elemento que ele é sutil, por isso a metáfora alma. Porque a alma não é uma coisa que você pega, é uma coisa que você percebe. Então, a alma de uma empresa é o relacionamento entre as pessoas. Muitas vezes o organograma que está na parede não condiz com o organograma real. Gente puxando o tapete de outras pessoas, gente competindo por um mesmo local, sorrindo na frente e dando punhalada nas costas. Este clima horroroso que acontece em muitas empresas é o que impede a empresa de crescer. E como é que você faz com que esse clima seja um clima favorável? Com franqueza, com clareza, com participação, escutando os teus colaboradores, sendo honesto com eles. Aí eu vou entrar lá na frente num negócio chamado janela de Johari, que eu não vou entrar agora aqui, mas deixa lá para frente. Enfim, você tem que dar transparência e você vai receber transparência. Você tem que dar informações e você vai receber informações. Dentre as coisas que você faz, você tem que reconhecer as pessoas. Reconhecer o trabalho delas. E aqui eu tenho um conceito que é fundamental. A diferença entre reconhecer e recompensar. Você reconhece o empenho, mas recompensa o desempenho. Isso é meritocracia. A pessoa às vezes se esforça muito e não tem o resultado. Você vai virar as costas para ela, você tem que reconhecer. Poxa, obrigado. Você fez um trabalho fantástico. A gente não conseguiu chegar em todos os resultados, vamos analisar o porquê, mas isso não desmerece todo o esforço que você fez durante esse trabalho. Vamos ver como é que a gente melhora. Então você reconhece a pessoa. O reconhecimento sempre em público. A reprimenda sempre em particular. Você não expõe as pessoas ao ridículo. Isso é falta de autoconfiança sua quando você ridiculariza o outro. E os outros percebem. Aliás, Freud fala uma frase que eu gosto muito. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Os psicólogos que eventualmente estejam nos escutando sabem exatamente o que eu estou dizendo. Se eu começar a falar para o Rod, que está ali nos bastidores, porque eu quis isso, porque eu quis aquilo, é mais fácil ele falar, o Namura é um fofoqueiro, do que prestar atenção no que eu estou falando acerca do Kiso. Então, reconheça o empenho e isso vai fazendo com que a alma, as relações humanas sejam relações maravilhosas. E recompense o desempenho. O cara fez alguma coisa, se empenhou e teve um resultado, tem que ser recompensado. Isso é o sinônimo de meritocracia. Recompensar o desempenho é ter uma empresa que privilegia a meritocracia. Então, por que você tem que reconhecer? Para aumentar a autoestima das pessoas, para elas saberem que vale a pena, para elas doarem o coração delas, colocarem a alma delas à disposição de um projeto, de um propósito que você tem, que você resolveu transformar isso numa empresa. E isso aí tem a ver, na sua opinião, com a construção da cultura da empresa, né? Porque isso se repetindo, né, esse hábito de você reconhecer o empenho e recompensar o desempenho vai criando aquela cultura. Todo mundo vai entendendo que aquilo
é o que vai acontecer sempre. E isso faz com que elas consigam projetar, né, o seu desempenho na frente, né, e saber que vai valer a pena. E aí vão se doar mais e entendendo toda a questão, né? Perfeito. E muito legal, hein? 3 pontos: mente, corpo e alma. Mente é o planejamento, corpo, recurso, e a alma são as pessoas, o relacionamento entre as pessoas. E podemos colocar que o conjunto desses fatores geram a cultura da organização. Perfeito. Né? Cultura, o que é cultura? São aqueles hábitos que se transformam no dia a dia e a pessoa pratica aquilo. Eu dou um exemplo, só para completar isso que você fechou muito bem com o termo cultura. A gente tem, às vezes, uma cultura do desperdício. O que é a cultura do desperdício? É aquela que quando cai um clipe no chão você não pega. Poxa, mas um clipe vale tão pouco. Eu não estou preocupado com o valor do clipe, o preço dele. Eu estou preocupado com realmente o valor, como as pessoas valorizam o ato de você abaixar e pegar um clipe e não desperdiçar. Valor e preço nós vamos tratar em outras possibilidades. Né? São os valores mesmo. Então, é totalmente diferente. Então, a cultura que você estabelece na empresa depende dos atos que você pratica. E o líder, né? Que o do líder líder pratica, né? E não é só o líder quem criou o negócio, né? Porque você vai criando novos líderes que Perfeito. precisam ser, em tese, a sua imagem, porque você é a inspiração dos hábitos, né? E Perfeito. das atitudes, né? E tem um ponto aqui, Namura, que eu vejo acontecer aqui no Brasil, em muitas empresas, também sou empreendedor, já vivenciei algumas dessas coisas, que é as pessoas serem recompensadas por fazer aquilo que elas já foram contratadas para fazer. Não houve, de fato, um desempenho além daquilo que ela foi contratada para fazer. Então, às vezes assim, né? O mal feito é aceitável. E quando ela faz o que ela foi contratada para fazer, ela ganha um bônus, ela ganha né? Não é uma meta, não teve uma meta, né? Não, porque você fez o que você foi contratado para fazer, você vai receber um bônus. Qual é a sua opinião sobre isso? Talvez eu vá chocar alguns pais aqui. Quando me perguntam a minha profissão, eu falo, bom, eu me formei como engenheiro, talvez a minha profissão que eu posso responder hoje, eu sou empresário. O outro é cabeleireiro, o outro é costureiro, o outro é jogador de futebol. Quando perguntam para a gente, quando a gente é criança, qual a tua profissão, normalmente, quando você é pequeno, você vai responder, o adolescente, estudante. Então, estudar é a sua profissão enquanto você não cai no mercado de trabalho, ou às vezes em conjunto. Estudar é uma profissão. Eu não tenho que ser recompensado por essa profissão. É a minha profissão. A recompensa já vem do conhecimento que eu adquiro e que depois eu vou poder fazer uso disso. Então eu sou completamente contra ao fato de alguém estar estudando. Se você tirar tal nota, eu te dou tal coisa. Eu nunca tive isso na minha vida. Vai ganhar um carro se você passar no vestibular. Para mim, isso é absolutamente equivocado, porque você instala essa cultura de ser recompensado para aquilo que você já é pago de alguma forma para fazer. Exatamente. Percebe? Como isso vem normalmente de uma fase mais infantil, quando a pessoa vai trabalhar, ela espera uma recompensa por aquilo que ela já é obrigação dela fazer. E isso não estabelece o mérito. Isto é o líder injusto. Porque na hora que você dá alguma coisa para alguém que já tinha que fazer aquilo, o outro também quer. E o outro também quer. E você instala uma cultura equivocada, uma cultura de desperdício. Só faço se me derem. Não, você faz porque é tua obrigação. Nós combinamos, o nosso combinado é você vem aqui, você vai fazer redes sociais, você vai fazer tráfego, sei lá o que você vai fazer, é isso que você tem que fazer. Agora, além disso, do básico, se atingir metas pré-estabelecidas e negociadas, aí sim tem o bônus. Então, cuidado onde está o limite. Dar algo a mais por algo que era obrigação da pessoa é um equívoco que você não pode cometer. Porque senão você cria a cultura negativa em vez de uma cultura positiva. Perfeito. Né? E a cultura positiva, ela tem que ter, de fato, indicadores de desempenho. Né? Então, você, para reconhecer, obviamente, são as atitudes do dia a dia, por mais que ela não tenha batido uma meta, como você bem citou, é reconhecimento do empenho. Mas a recompensa por desempenho precisa ter indicadores. Perfeito. Você não consegue reconhecer as pessoas de forma transparente e clara para todo mundo. Né? A regra tem que estar clara para todos. Perfeito. Né? E na sua opinião, né, quais são os melhores indicadores de desempenho para recompensar as pessoas? Isso vai depender da atividade. Por exemplo, numa área de vendas, a meta de fechamento de vendas. Eu imagino que... Eu lembro quando a gente tinha escolas, a gente colocava... Perdão. Estamos ao vivo aqui.
Faz parte. Isso vai acontecer algumas Isso aqui vezes. é água, viu, gente? Não é pinga, não. É água. Tá tudo certo. Outro dia eu fiz isso, derrubei no meu computador. É a mania de falar com as mãos. Respondendo a tua questão, a meta vai depender do objetivo que você quer alcançar. Numa área de vendas, por exemplo, você vai estabelecer meta de fechamento de vendas. Na área de marketing digital, a gente tem dezenas de metas, CAC, custo de aquisição de cliente, enfim, uma série de KPIs que a gente chama, também nós vamos tratar disso lá na frente. A área de vendas talvez seja uma área a mais fácil de você estabelecer metas, porque são números muito claros. Bem tangível. É bem tangível. Na área de humanas, isso às vezes é mais difícil. Então, a gente tem um departamento de EGP, Escritório de Gestão de Projetos, que trata exatamente disso. Qual é a melhor meta? E isso deve ser negociado com a pessoa, ou com o grupo, ou com a área. Porque elas são tantas e tantas e tantas, que não há uma regra para eu te dizer. A melhor meta, como eu estava falando, é essa. Como eu estava falando na área de marketing digital, você tem ROI, você tem CAC, você tem CPL, você tem Lifetime Value, LTV. Qual é a meta? Eu não sei. Né? Algumas são melhores. Por exemplo, na área de marketing digital, ROI é uma coisa que muita gente vê. E vê errado. Por quê? Às vezes você pode ter um ROI baixo numa campanha, mas o Lifetime Value daquele camarada pode ser fantástico. Então eu pago para ter esse share de mercado para mim. O que é a Uber, essas grandes companhias, o que elas fazem? Elas captam dinheiro no mercado, investem muito dinheiro, postergam o lucro, às vezes para 10 anos, mas para ter share de mercado. Então, qual é a métrica para ela? É share de mercado. Se for pegar o lucro, está dando prejuízo faz 10 anos. Sim. Ah, mas lucro tem que ser uma meta. Não, você precisa saber o que você quer. Depende da estratégia. Depende da estratégia. Da empresa. Exatamente. Então, em função dessa estratégia, do momento da empresa, você vai determinar qual é a métrica. Aí você negocia essa métrica com o teu grupo. Negociado, a partir daí você já tem a régua para medir o desempenho e se passou de um certo valor, um certo número, você então vai recompensar em função desse desempenho alcançado. Essa experiência, né, e esse lance de negociar com a própria equipe é muito importante na minha visão, porque de fato você inclui eles na decisão, o que faz com que essa pessoa assuma a responsabilidade de fazer aquilo acontecer, né? Porque senão é aquela coisa top-down, do tipo, o cara inventou uma meta impossível aqui. Cara, como eu errei nisso na minha vida. Como eu errei nisso na minha vida. Engenheiro, acha que sabe tudo, pensa tudo, e apresenta. Você não tem a participação das pessoas. As pessoas têm uma palavrinha fundamental que tem que ser respeitada. As pessoas não se comprometem quando elas não participam. Tem aquele cara que depois, se der certo, ele fala, ok, mas se der errado, eu não falei que ia dar errado. E se não falei, significa você não fez o trabalho da mente, corpo e alma, a alma, ou seja, unir as pessoas, você não conseguiu fazer isso adequadamente. E tem um erro que a gente não pode cometer em empresa. Empresa não é local de democracia. É local de consenso. Democracia significa que a maioria acaba ditando os rumos de alguma coisa. Se tiver 100 pessoas na sua empresa, 51 votarem a favor e 49 votarem contra, é quase meia a meia, mas ganhou os 51. 49 você vai ter contra. E é um problemaço. Um problemaço. Às vezes 1 ou 2 contra já é um problemaço. Sim. Imagina quase 50%. Então como é que você resolve isso? Com consenso. Uhum. Discute. Usa os teus argumentos até obter um consenso. Se você não obtém um consenso, você está impondo. Isso é uma característica de liderança péssima, que também não vamos tratar nesse momento. A gente tem aí, sei lá, um ano. Quantos episódios ainda para discutir isso? Quantos? Olha, 25 nessa temporada, né? Renata, aqui no Bastidores do 25. Então tem muito tempo para a gente discutir esses tópicos. Aqui é só um esquenta que nós estamos fazendo, mas é fundamental você a todo instante incorporar as pessoas. Uma pessoa pode valer por meia ou pode valer por 2. Depende do clima que você cria, da confiança que se estabelece, aí é bem janela de Johari, da confiança que se estabelece e fazer estas pessoas participarem das decisões e chegarem em consenso. O consenso é aquilo, não é tudo que eu queria, mas é o que é possível, entendeu? E aí as pessoas dedicam o coração, a alma, a energia, a garra, a vontade delas e a coisa acontece.
E a energia contamina, né? Então, Contamina. assim, né? A gente pode falar de física, pode falar de espiritual, mas assim, Contamina. energia contamina. Eu vejo essa galera que está aqui nos bastidores, o que eles fazem para fazer as coisas que tem que acontecer na empresa aqui é algo assim memorável. É um prazer ver a dedicação das pessoas porque elas compraram a ideia, o propósito, o projeto e se entregam aquilo muito mais do que se você desse uma ordem. Você não precisa dar ordem, você precisa comprometer as pessoas. E a gente vai falar de liderança lá na frente, mas essa coisa de comprometer as pessoas, né, significa também elas enxergarem você como um líder servidor, né? Que você está ali para ajudar ela a fazer o trabalho dela melhor, para atingir, de repente, aquela meta que todo mundo, num consenso, chegou e se comprometeu, né? Você colocou uma palavra, para mim, é fundamental. A principal função do líder é servir. Líder não vai atrás dando chicotada para a turma ir na frente. Isso é chefe. Isso é chefe. Isso é diretor. O líder, ele... Nossa, tem tanta coisa para falar de liderança, mas em resumo... Teremos um episódio de liderança, então calma que a gente vai chegar lá. Exato. O líder, ele vai ao lado ou à frente. Puxando, mostrando que é possível, encorajando a sua equipe. O líder nunca vai atrás. Onde ia Napoleão Bonaparte nas guerras? À frente. Baixinho, pequenininho, mas ia à frente. Esse é o líder. Se tiver que atirar, atire em mim. Hoje tem muita gente que se diz líder, mas que na realidade, na hora do pega pra capar, manda os outros no local. Não tem coragem. É um banana. Entendeu? O líder vai ao lado, à frente da sua equipe. Líder obtém o comprometimento das pessoas. Líder não dá ordens. Ele solicita, em função do compromisso que ele vê que as pessoas têm, que algo seja feito. Muito bom. Líder não manda, líder comanda. E a gente vai falar muito disso. Bom, isso tem várias analogias, né? Inclusive com o dia a dia das nossas vidas, né? E as responsabilidades que temos, né? Temos que assumir a responsabilidade, tomar a frente, liderança e fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho que o empreendedor é isso. Tem muitos altos e baixos nas empresas, né? Nada é constante, nada é linear, né? Enquanto empreendedor, eu falo que aqui no Brasil, ser empreendedor é ser um herói brasileiro, né? Porque diante de tantos acontecimentos, né? Econômicos, políticos, etc., ainda tem os acontecimentos dentro de casa, né? E a todo instante a gente está naquela berlinda, né? Puxa, hoje estamos na alta, amanhã estamos na baixa, como ações na bolsa, né? Quando você passa a entender que sempre vai ser assim, traz um pouco mais de paz, né? Mas na sua opinião, né? Na sua vivência aí, fala pra gente talvez um alto e baixo que aconteceu em alguma das suas histórias e como é que foi para você? Talvez um dos momentos altos foi ter ganho uma concorrência em São Paulo para informatizar todas as escolas públicas da capital. Eram 480 escolas. Eu tinha que fazer isso em 2 meses. Nós tínhamos nas nossas unidades franqueadas 20 mil alunos. E quando nós ganhamos esse contrato, nós passamos a ter 1.200.000 alunos do dia para a noite. Baita desafio. Baita desafio. E isso foi uma concorrência contra alguns grupos extremamente poderosos na época. Primeiro, Itaú. A Itautec era a companhia. A IBM, que era em 1995, quando nós ganhamos esse contrato, uma das maiores companhias de computação do mundo, se não a maior, Sim. aquela oportunidade. Então, nós concorremos contra a BC Bull, IBM, Itautec, a USP que estava lá, e ganhamos. Isso foi um negócio assim que causou um rebuliço no mercado. Quem são esses caras? No campo são 11 contra 11. E nós queríamos muito aquilo, e nós nos dedicamos foram mais ou menos 140 reuniões internas durante o tempo que durou aquilo para a gente conquistar esse objetivo. Isso foi algo muito significante, não só sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista de imagem no mercado, mas para aumentar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Cara, nós brigamos de igual para igual com gigantes e ganhamos. E um momento de baixa foi quando uma empresa minha foi inteirinha roubada, não fisicamente. Um dia eu tinha empresa, no dia seguinte eu não tinha mais essa empresa. Uma hora eu vou contar melhor essa história. E eu não tinha dinheiro para pagar uma xícara de café. E eu tive que, em menos de 3 meses, começar uma nova empresa e fazê-la
maior do que a empresa anterior em 90 dias. Isso foi feito. Mais um estímulo, né? Como a gente estava falando desde o começo, né? Você não sabe as forças que você tem dentro de si até que você seja provocado a usá-las. Garra, determinação, empenho. E a resiliência. Resiliência. Esse é o ponto do empreendedor, né? Por esses altos e baixos, você não desiste, né? Esse é o ponto. Não existe, I never give up. Não existe essa frase desistir. Você tem que resistir. É outra coisa. Sim. É outra coisa. E eu tive oportunidade de me encontrar com empresários de mais de 50, 60 países nessa época que eu fui convidado para ser CEO da Future Kids, no mundo inteiro, dando palestra nos Estados Unidos. Não existe local no mundo mais desafiador em termos de negócios, de ambiente de negócio do que o Brasil. Eu te garanto. E isso fazia com que, quando nós contávamos as nossas histórias nos Estados Unidos para pessoas, 500, 600 pessoas na plateia, do mundo inteiro, todos vinham pedir para a gente aconselhamento. O pessoal falava, eu poderia ter conhecido assim, rincões do mundo que eu não tive a oportunidade de conhecer por falta de tempo, né? Das pessoas convidando, vem aqui, nos dê mentoria, nos dê consultoria, nós precisamos disso. E tudo isso foram de experiências duríssimas que ocorreram no cenário brasileiro. Aliás, no livro Yes You Can, eu faço uma linha do tempo de 1982 até 2018, 19, 20, eu não sei, quase 30 e poucos anos, a gente vivenciou 21 crises bravas no Brasil. E crises são locais de muito desafio, mas também muita oportunidade. Quando uma crise ocorre, normalmente o que ocorre é que os arranjos institucionais, empresariais, políticos, culturais, se transformam. Sim. Aquele status quo desaparece. Aí aparecem buracos e você vai preencher. Eu, por exemplo, agora nós vivemos a crise da Covid, eu passo muitas vezes na Rua Augusta, eu já contei mais de 60 placas de aluga-se ou vende-se. No último ano, empresas que não entraram no mundo digital e ficaram no mundo físico desapareceram. O que está aparecendo no lugar lá? Edifícios, prédios, coisas que não apareceriam se não tivesse tido essa crise. O que apareceu? Empresas que estavam no mundo digital cresceram 60% aproximadamente neste período. 5 anos para frente, o que a gente imaginava que iria acontecer no mundo digital, aconteceu em 10 meses. É verdade. Né? O que foi isso? Uma crise violenta. Então, você tem duas formas de olhar para a crise. A crise me pegou e eu estou desesperado e vou, falecer ou vou enfrentar. E tem um jeito, prever certas crises. Nesse livro eu mostro que a cada 18 a 21 meses existe uma crise no Brasil. Portanto, eu sou um cara preparado para viver sob as crises. E o que você faz quando uma crise ocorre? Eu quero tratar disso lá na frente, mas principalmente, vamos fazer uma metáfora com um mar revolto. Quem já navegou, pode ser uma lanchinha. Mar revolto, você tira a velocidade. O que é isso na empresa? Você para de pensar em lucro e passa a pensar em lucro, crescimento, e passa a pensar em sobrevivência. É aí que você diminui a velocidade. Não queira sair feito um louco querendo lucratividade quando ninguém tem dinheiro para comprar alguma coisa que está acontecendo, você não vai conseguir. Então, muda o seu foco, diminui a velocidade, controla o fluxo de caixa. São detalhes que nós vamos ver com o tempo. E mar calmo nunca fez um bom marinheiro, né? Nunca faz bom marinheiro. Eu costumo dizer uma frase só para encerrar esse tópico, Kiso. É muito ruim passar por problemas, muito ruim, mas como é bom ter passado por eles. Depois que a gente passa, né? As lições aprendidas. Você não tem lições aprendidas em mar calmo. O mar está uma lagoa, você está navegando, você acha que você é a maior marinha do mundo. Você não é nada. Você simplesmente nem sabe os perigos que te vêm pela frente. O mar está revolto, você sofre, você tem medo. Um cara mais experiente te dá uma dica, você vai contornando aquela situação e você, quando sai daquilo, fala, pô, já sei o que eu tenho que fazer quando o mar está grosso. Já sei, se uma crise me pegar aqui na empresa, eu sei o que eu tenho que fazer. Quantas vezes, doloridamente, eu tive que fazer cortes na empresa? Você é sem alma? Não. Pelo contrário, eu tenho alma pra caramba. Simplesmente para manter a empresa e manter 80% das pessoas, eu não vou poder contar com 20% que eram aquelas que estavam me ajudando em alguma coisa que outros podem fazer.
É duro, é duro. A gente não está aqui para ser bonzinho ou mauzinho, a gente está aqui para ser empresário justo e levar isto para frente, levar a sua empresa para frente da melhor forma possível. E tem horas que decisões difíceis têm que ser tomadas. Você me lembrou do livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele fala que existem 2 tipos, né, de líderes, né, ou de executivos. Os executivos para tempos de paz e para tempos de guerra, né? E o tempo de paz é isso, é mais calmo, é muito fácil, né, ser um executivo, um líder em tempos de paz. Mas em tempos de guerra, as situações difíceis, as decisões difíceis, cortar custos, cortar pessoas, né, é sempre a experiência que ninguém quer viver, mas que quando você vive, aquilo te dá um pouco mais de camadas, casca, né, experiência importante para as outras etapas, né? E a gente vai viver. Não tem como não viver. O mundo inteiro está vivendo. Quem estava mais preparado para superar essas crises se deu bem. Quem não estava, faleceu. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. É cíclico. Não, 18 a 21 meses. Mais para frente a gente vai ver. Daqui a 18 meses a gente conversa de novo. Vamos lá, vamos para o nosso bloco de firmeza sem arrogância. E tem um ponto que você começou esse episódio falando, que é a importância de passar o conhecimento à frente, né? Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre esse assunto, para que as pessoas, né, conhecessem um pouco mais desse cérebro. Mas, para você, né, a importância de passar conhecimento adiante tem a ver exatamente com o quê? De você fazer novas pessoas semelhantes ou de você preparar novas pessoas para o que vem por aí? Fala um pouco mais. Por que para você é tão importante passar o conhecimento? Primeiro, por que você não passa do jeito que for? Pode ser num livro, pode ser em palestras, pode ser em cursos, pode ser em conversas. É de um egoísmo fora do comum. Porque o que você sabe, com certeza ele foi passado por alguém que veio antes de você. É o give back. É o give back. O que eu sei que lei da ação e reação, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista físico foi Newton que me ensinou. Já que eu aprendi, alguém me passou isso daqui, ele teve a generosidade de passar para mim, por que eu vou ser egoísta e guardar aquilo? Então, primeiro, para que você não se torne uma pessoa egoísta, se torne uma pessoa generosa. Segundo, pela lei do retorno. É dando que você vai receber. Terceiro, que é uma coisa interessantíssima. Quanto mais você transmite, mais você aprende. Melhor forma, né, de você aprender ensinando, né? É isso. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser, que demonstra quanto você retém do conhecimento em função das ações que você faz. Então, por exemplo, quando eu falo, quando alguém lê alguma coisa, depois de 2 semanas, ela vai ter retido aproximadamente 10% daquilo. Quando ela ouve alguma coisa, os japoneses têm essa cultura de apontar e falar, porque você falando o que você vai fazer, você grava. Testa isso contigo. Quantas vezes eu já não perdi o óculos, você não perdeu as chaves? Sabe como é que você faz para nunca perder? Na hora que você for colocar, você presta atenção e fala, a chave está no livro. Fala em voz alta. O copo está aqui em cima dessa bolachinha. O nosso ícone aqui, o Einstein, está em cima do livro. Se eu sair e esquecer, falando, onde é que está o Einstein? Está em cima do livro. Então, quando você ouve 20%, quando você lê e ouve, às vezes tem gente que lê em voz alta, 40%. E assim sucessivamente. Mas quando você participa de uma atividade, o grau de retenção disso é de 60%, 70%. Quando você faz alguma coisa, coloca a mão na massa, né? Make, espaços maker que a gente fala em educação hoje em dia, chega a 70%, 80%. Quando você tenta transmitir para alguém, 90%. A Cora Coralina, que é uma poetisa goiana, brasileira, ela tem uma frase lapidar que diz a seguinte coisa: feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. A gente não ensina nada para ninguém, Kizu. A gente transmite. Se você for um bom transmissor, você transmite isso de uma forma inteligível, que é o que a gente chama de didática. Tendo uma boa didática, você faz o cara sair do ponto A e chegar no ponto B. O que é a didática? É um jeito de falar que a pessoa compreende. Como é que você faz isso?
com analogias, com metáforas, com imagens, com sons, com gráficos, com desenho. São apetrechos para você se tornar uma pessoa compreensível. Aqui eu estou usando sua voz. Eu podia estar usando o quadro negro aqui, o Blackboard aqui, qualquer coisa, para fazer isso melhor. Então, ao transmitir isso, está acontecendo no meu cérebro o que eu chamo de HOT, High Order Thinking. O que é o HOT? São pensamentos de alto nível, High Order Thinking. Está tendo uma dificuldade tremenda no meu cérebro. Olha a evolução humana. Existe uma química aqui dentro que gera ideias. Essa química aqui dentro se transfere pela minha voz. Você tem um decodificador chamado ouvido que capta essa voz, cria sinapse, cria química dentro do seu cérebro e você compreende o que está dentro do meu. Sensacional. Isso é um negócio... É maluco, cara. Olha a evolução, olha a potência que existe nisso aí. Só que quando eu estou tentando falar como eu estou tentando falar agora, eu estou me esforçando violentamente para conseguir fazer essa química gerar uma ideia que gera uma fala e que você compreenda. Por isso eu aprendo mais do que você neste momento. Portanto, respondendo a tua questão, por que um líder deve passar as coisas para a sua equipe? Por vários motivos. Para perpetuar a sua empresa, porque outros vão conhecer aquelas técnicas, vão aplicar aquelas técnicas que te trouxeram até aqui e você vai crescer e a tua empresa vai crescer. Então você vai deixar para a posteridade um legado. Você não começou com um propósito, você não queria mudar o mundo, não queria fazer algumas coisas, então está aqui a forma de fazer isso. Você já conseguiu o sucesso, ajuda pessoas a crescerem, elas crescem e você cresce também. Então por que o líder tem que ser um líder educador? Por generosidade, para aprender mais, para escutar as dúvidas que as pessoas têm e esclarecer essas dúvidas ou se defrontar com coisas que ele não imaginava, para dar posteridade para suas ideias, para dar posteridade para a sua empresa. Então, a principal função de um líder é ser educador. Inclusive, na hora de reconhecer alguém, você pode pedir para essa pessoa ensinar o que ela sabe, o que ela aprendeu para as outras, né? É uma forma de reconhecimento também, não é? Fundamental. A escola hoje está equivocada porque o protagonismo está no professor. Uhum. Então, quem mais aprende dando aula é o professor. Sim. Pirâmide de Glasser. É o que a gente acabou de falar. É o que a gente acabou de falar. Se você botar o aluno no local do professor, ele aprende mais. Fala, mas como é que eu vou fazer? Flip the learning. Você pega, dá algo para ele ler e estudar em casa e volta e faz um grupo de trabalho, 3 ou 4 amigos, cada um faz uma coisinha. Então, pegar um feijãozinho e botar lá para crescer, né? Peguei aqui, botei o feijãozinho. Tem 4 alunos. Um vai pegar e plantar o feijãozinho e vai colocar na janela cheia de sol. O outro vai plantar um feijãozinho e colocar num quarto escuro. O terceiro vai perguntar para o primeiro quanto cresceu o feijãozinho numa semana. E para o outro quanto cresceu o feijãozinho também numa semana, no quarto claro e no quarto escuro. E o outro vai plotar isso num gráfico. Ou seja, é um trabalho de pesquisa que está sendo feito pelos 4. Aí o primeiro conta o que ele aprendeu. Quando ele conta, ele é protagonista. O segundo conta o que aprendeu, o que ele fez, ele é protagonista. O terceiro, as métricas que ele obteve, ele é protagonista. O outro colocou num gráfico, ele é protagonista. Quando o aluno é o protagonista, ele é o professor dos amiguinhos dele, ele aprende muito mais. Ele se sente mais reconhecido pela atenção que as pessoas estão dando, Perfeito. pelo feedback que as pessoas estão dando. Perfeito. Então, você quer mudar a escola? Tira o protagonismo do professor, não tira a autoridade. A autoridade é pelo conhecimento. Tira o protagonismo do professor e bota o protagonismo no aluno. E para que serve o professor? Para esclarecer as dúvidas, para orientar, para dar direção. Pensa nisso que você não pensou, pensa naquilo. Olha tal ponto. É o que a gente falou do líder-servidor. É isso. Olha como é fácil mudar a educação. Porra, namorada, onde você pensou isso? Está em Singapura, está na Finlândia. Está nos países mais evoluídos do mundo em educação que têm obtido resultados fantásticos. E o que é um líder? É um líder educador. Então ele tem que usar esse tipo de coisa. Ele orienta a sua equipe, mas eles são os protagonistas. Eles têm que fazer. Eles crescem com seres humanos. E tem a ver com o empoderamento das pessoas, né? E você Total. não fazer microgerenciamento.
Total. Você, de fato, confiar as pessoas porque elas vão aprender no processo. Não porque você acredita que ela já saiba tudo e já tem toda a experiência do mundo para fazer aquilo, mas sim porque aquele é o melhor processo para ela aprender a fazer melhor. Perfeito. E na próxima vez, obviamente, vai sair muito melhor. Perfeito. Né? É não cobrar a pessoa por aquilo como se ela já soubesse 100%. Ninguém está 100% preparado para nada, né? Esse é o ponto. Só sei que nada sei. Então. Isso, e uma coisa que você colocou, né, de perpetuar, tem a ver com a evolução da nossa espécie. Né? Porque, assim, o ser humano só é o ser humano, que é diferente dos outros seres, porque a gente consegue contar histórias e passar adiante conhecimento. Né? Isso vai criando esse processo evolutivo que a maioria das outras espécies não consegue ter. Faz Concordo. sentido? Total. Eu dei uma palestra semana passada aí na PUC e eu trato desde o início até os tempos de hoje essa evolução. Acabei de falar, uma das evoluções mais magníficas da humanidade é essa que nós estamos usando agora aqui, a fala. É tão natural que a gente não percebe. Isso é uma tecnologia ferrada, cara. Sim, sim. O cara que inventou esse treco aí de falar, okay, macaco não fala, golfinho não fala, se comunica, mas não fala. A gente conseguiu um processo de comunicação riquíssimo que os outros animais não conseguiram. Então a fala permitiu sair uma ideia que estava na minha cabeça e para a sua. Depois veio o fogo, que permitiu a proteção. Veio a roda, que permitiu a locomoção. Veio a escrita grafada, que permitiu a comunicação. Veio a imprensa, que permitiu a ampliação dessa comunicação. Veio o rádio, que permitiu a difusão. Veio a televisão, que permitiu a visualização. Mas veja que são evoluções. Né? Olha só, veio a computação, a informática, que permitiu os cálculos, a computação. Veio a internet, que permitiu a interação. E veio o metaverso agora, que permite a imersão. Boa, é isso aí. Olha que doido, velho. Olha que louco isso daí. Isso é uma evolução fora do comum. Como é que tudo isso foi passado para frente? Storytelling. Historinha, historinha. Pode ser escrita, pode ser falada. Sem isso não existe a humanidade como a gente tem ela presente. É tão lindo, tão fantástico, que quando a gente se adona desse tipo de informação e percebe essa evolução, você fala, meu, que loucura. Então, uma hora nós vamos falar muito de metaverso, por que isso vai modificar, já está, e vai modificar totalmente a humanidade, de um jeito que, porra... Isso me fez lembrar, assim, que tem a ver que o comportamento da sociedade, ele é moldado pela tecnologia e não o contrário. A gente, né? Então, assim, conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai se moldando em torno dela. Perfeito. Então, hoje a gente é muito mais imediatista, porque a gente hoje tem WhatsApp, tem vídeo on demand ali, né? Você, com um toque, ele se assiste o que você quer. Antigamente tinha que esperar, né? Para assistir alguma coisa, tipo tela quente, né? Tinha que esperar a tela quente. Então, a gente vai se moldando em torno da tecnologia e a sociedade vai mudando o seu comportamento. Né? Perfeito. E essa evolução que a gente falou aqui toda é sobre isso. Chegaremos no metaverso, a gente vai falar sobre isso em algum momento, mas uma outra coisa, uma outra observação é como backbone de evolução, principalmente da parte toda de internet, né? É a velocidade da conectividade também. Então, assim, a gente não tinha antes, hoje a gente está indo para o 5G, né? A gente tinha, se fosse 5G, a gente tinha 1G ou menos 1G, né? E isso era possível mandar texto, né? No máximo ali em alguns caracteres, né? E por isso que tudo começou ali, BBS, IRC, depois MIRC, depois ICQ. A gente começa a ter um pouco mais de velocidade para fazer download de GIFs. E a gente começa, e era tudo download, né? E a gente está saindo de uma internet baseada em download para uma internet baseada em download e upload, porque agora a gente tem 4G, smartphone, eu faço um vídeo, uma foto e posto na hora. A gente deu vez e voz para as pessoas. Não que elas não queriam ter isso, é que elas não tinham condições de fazer isso, porque não tinha tecnologia. E aí a gente está chegando no metaverso por conta da conectividade, por conta da tecnologia, de poder realmente estar imerso em um ambiente cuja renderização é em tempo real, com download e upload, porque a gente tem tecnologia e velocidade. Então, a gente está, de fato, diante de algo que vai acontecer por conta da evolução da tecnologia. E não porque a gente quer exatamente, né? Porque a evolução da tecnologia, a gente vai se moldando em torno daquilo de alguma forma. E aí só faz todo sentido. E aí o humano é que tem que ser compreendido nesse processo. Eu costumo dizer que as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. E aí tem 4 tipos de pessoas.
Aquelas que estão totalmente inconscientes do que está acontecendo e também não agem. São pesos mortos, vão ser atropeladas. Então, se eu colocasse num eixo aqui, um eixo aqui de consciência e de ação, baixa consciência, baixa ação. Está morta essa pessoa, vai descobrir isso daqui a pouco. Tem outras que têm baixa consciência e alguém fala alguma coisa e ela sai fazendo. Ela é reacionária assim, pá! Às vezes quando você vem com uma ideia nova, não, isso não vai funcionar. Tem pessoas que nem analisam, você não consegue nem começar a falar. Sim. Não funciona. Na minha época era desse jeito, para que vai mudar agora? Porque o mundo mudou, porra. Simplesmente por isso. E vai continuar mudando. E vai continuar mudando. A única certeza que nós temos é a mudança. Então, pessoas de baixo nível de consciência ou não fazem nada ou saem dando tiro para tudo quanto é lado. Quando se aumenta a consciência, tem pessoa com alto nível de consciência, mas que tem medo de agir. Quase como se fosse, sem demérito ao termo, só para ser uma analogia, fica filosofando. E quer mais conhecimento, e quer ler mais livro, e quer fazer mais curso, e nunca parte para ação. Sem partir para ação, você não vai apreender. Você pode até aprender, mas entronizar aquilo dentro de você, apreender com 2 Es, só praticando. Existem teorias que dizem que se você praticar 10 mil vezes a mesma coisa, aí você se adona da coisa. 10 mil vezes. É por isso que o Rogério Ceni chutava a bola pra caramba quando falavam, pô, você tem a mão santa? Ele falou, não, eu tenho uma mão treinada. Depois que acaba o jogo, eu fico mais 1 hora metendo bola. Metia 1000 bolas depois que acabava o jogo. De voo, né? Exatamente. Então, este cara que só lê, estuda, aprende e não pratica, esquece, ele não vai dar resultado. Ele fica filosofando. Agora, o cara que tem alta consciência do que está acontecendo e pratica, mesmo errando, porque vai errar, esse é o empreendedor. Esse é o transformador. Transforma primeiro a si para depois transformar os outros. Então, segredo básico, cara. Aprende e pratica. Aprende e pratica. Aprende e pratica. Aprende e pratica. Aprender muito e praticar muito significa errar muito para aprender muito. Aprender rápido e praticar rápido significa errar rápido para aprender rápido. Então, erre muito para aprender muito, erre rápido para aprender rápido. Excelente, né? Excelente analogia. E assim, né? Isso tem um pouco de relação, né, com as pessoas terem esse medo de fazer alguma coisa porque não tem um grau de 100% de certeza. Não existe 100% de certeza para nada, né? Quando a gente empreende, tem que assumir risco. É o risco daquela coisa, assim, eu não tenho 100% de certeza. Às vezes o investidor quer todos os números. Não, me mostra todas as cohorts, o LTV, o CAC, etc. e tal, e como que a sua empresa vai estar daqui a 5 anos, né? Não existe, né, 100% de certeza. A gente pode fazer um exercício aqui. Eu vou dar um exemplo para você onde a decisão é mais crítica. Em que cenário a decisão é mais crítica? Cenário de guerra. Guerra tem informação e contra-informação e muitas vezes você não consegue saber o que é verdade e o que é mentira. O pessoal fala de fake news agora, é um termo bonitinho. Fake news existe desde que o homem é homem. O nego mente até dizer, chega na guerra, mente declaradamente para dar informação equivocada, né, para as decisões do outro lado serem erradas. Passavam-se na Segunda Guerra, passava-se com aviões jogando pedacinhos de papel metálico para um avião primeiro, uma porrada de papel metálico, para deixar os radares tontos. E quando vinha metálico, né, alumíniozinho, qualquer coisa assim, reflete, não sei, os radares ficavam todos. É uma mentira, não tinha avião ali. Depois vinha a frota de aviões para atacar. Então, o exército, a US Navy, sabe como é que ela decide? Quando ela tem 70% da informação, ela toma a decisão. Porque o custo de esperar ter 100% da informação normalmente sai mais caro do que agir com 70% da informação. Eu não estou falando de 90%, Kizo. Eu estou falando de 70%. Então, na sua empresa aqui, bom, se você quiser imaginar que a gente está empresariando, nós estamos num cenário de guerra, não espere ter 100% da informação para agir, porque o teu concorrente já agiu antes de você e levou o teu mercado. Sim. Haja. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo aqui, vamos devagar que eu estou com pressa. O pessoal aqui na empresa está cansado de escutar essa frase, porque ela é ilógica. Exatamente. Vamos devagar para planejar. Faz 1 ano que nós estamos planejando esse podcast. Planejando, acerta aqui, conversa ali, não sei o que lá. Quando começa, acertou a direção, aí você corre.
O vamos devagar significa o que é que o meu cliente deseja. Eu faço pesquisa, eu converso, eu vejo, até achar o rumo. O rumo é a necessidade do cliente, o desejo do cliente. Quando eu sei exatamente o que o meu cliente pensa, o que ele quer, o que ele deseja, aí, cara, é altíssima velocidade. É a história de você dar o primeiro tiro, né, e ver onde cai. Poxa, acertou, agora... Mete bala. Mete bala. Imagina o Usain Bolt, o cara mais rápido do mundo. A meta é lá. Ele tá olhando para lá, dá um tiro e ele corre para trás. Pô, como ele é o mais rápido do mundo, quanto mais ele correr, mais longe ele tá do objetivo dele. Não adianta correr pro lado errado. Exatamente. Eu sou rápido pra caramba. Não me interessa se você é rápido, eu quero saber se você tá correndo pro lugar certo. Se você estiver correndo pro lugar certo, provavelmente, sendo mais rápido, aí tudo bem. Por isso essa frase que eu uso muito aqui. Vamos devagar que eu tô com pressa. Aqui na empresa já virou um mantra, né? Excelente. Vamos aqui para o nosso terceiro bloco. Antes da gente fazer um pequeno intervalo aqui. Bloco franqueza sem indiscrição. Vamos lá. Bom, como você tem várias histórias aí, passou por vários desafios, mas pensa assim, o desafio de todo empreendedor, né, é conseguir equilibrar esse tempo que ele dedica para as empresas, para os negócios e a família, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente não pode esquecer que tem pessoas lá em casa, né, nos apoiando muitas vezes, né, e ajudando a gente muitas vezes, porque às vezes a família também está ali ajudando, né? E na sua visão, né, existe essa história de equilíbrio entre profissional, pessoal? É importante pensar na família? Como é que é a sua visão sobre esse assunto? É importante ser gente. E gente tem que desenvolver diversos aspectos da vida. Você tem que desenvolver materialmente, é digno isso. Emocionalmente, para ter paz. Culturalmente, para ser uma pessoa agradável. Profissionalmente, para obter os resultados. Enfim, vários mentes aí que você tem que desenvolver. Eu diria que essa é a coisa mais difícil para qualquer ser humano e talvez seja inatingível, o tal do equilíbrio. O equilíbrio para mim, Kiso, é como o horizonte. Você está sentado na praia lá, olhando aquele marzão bonito, e lá na frente tem a linha do horizonte, né? Se a gente fizer os cálculos aí, essa linha vai estar a 34 quilômetros, porque a Terra continua sendo redonda, eu acredito que ela é redonda, tá? Tem gente que acredita que ela é plana, desculpe se acreditar nisso, eu não acredito. Por ser redonda, 34 quilômetros está lá o horizonte. O que acontece se você entrar no mar e for nadando ou pegar um barco e andar exatamente 34 quilômetros? Você vai cair? Não, a linha do horizonte anda mais 34. Você nunca chega na linha do horizonte por ser curvo. Ok? E essa é a metáfora que eu estou fazendo para a questão que você me colocou. O equilíbrio você nunca alcança, mas você sempre vai buscá-lo. Tem horas que você se desequilibra porque você dá muita atenção para os teus trabalhos, para o aspecto profissional e não faz outras coisas. Por exemplo, eu estou numa fase de muita aquisição de alguns conhecimentos que eu acho fundamentais e aprofundamento nesses conhecimentos. E isso faz com que um dos prazeres que eu tenho, que é ler algumas revistas e alguns livros, eu posterguei. Revistas, jornais me dão a situação do momento. Livros me dão um conhecimento que eu não disponho, às vezes técnicos. E às vezes me dão um prazer de ler alguma coisa por diletantismo. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho que estar consciente de que eu tenho que buscar isso. Então, de vez em quando, eu paro um pouco de ler livros e vou ler revistas. Eu paro um pouco e vou num cinema. Eu paro um pouco, ou seja, é tentar equilibrar. Eu sou o cara mais desequilibrado que você pode imaginar. Porque eu não sou workaholic. Eu vou num nível muito acima de workaholic. E não falo isso com orgulho, falo isso com decepção acerca de mim mesmo. Porque eu tenho uma sede tão grande de conhecimento, de cultura, de saber, que eu mergulho nisso com uma profundidade que depois até para sair. Outro dia eu me percebi que ao andar na rua eu não estava sabendo andar. Porque eu estava andando pouco. É carro para lá, é carro para cá. Eu estava andando na rua, na Avenida Paulista, em São Paulo, tropecei 2 vezes num pedaço da calçada lá que é meio irregular. Falei, pô, preciso reaprender a andar. Olha que coisa doida, cara. Tá desequilibrado. Então eu acho que
Essa é uma crítica que eu faço a mim mesmo e que eu acho que você deve observar. Busque equilibrar as diversas áreas da sua vida para ter uma vida mais saudável. Fazer academia é para dar um desenvolvimento físico, comer bem. Então, esta palavra é uma palavra que eu acho que você vai perseguir a vida inteira. Em certos momentos ela vai pender mais para um lado, mais para outro. Mas é como um horizonte. Apesar de você nunca alcançar, você sempre pode ir atrás. Tem os momentos, como você falou, das fases da vida também, né? Sem dúvida. Para quem está começando a empreender, o primeiro empreendimento, é óbvio que você tem que ter uma dedicação maior, porque aquilo está valendo muita coisa, né? Sem dúvida. Sempre vai valer muita coisa, mas obviamente tem essa fase. E às vezes você está solteiro ainda, então é um momento que você vai se dedicar mais, né? Agora você já tem filhos, aí você já tem que pensar de uma outra forma, né? E estabelecer, minimamente, né, uma rotina ajuda também. Muito. Né? Para você colocar na agenda comer, às vezes nem lembro de comer. Comer, ir à academia e tal, né? Eu coloco, inclusive, na minha rotina, ler. E eu tenho metas de páginas. Quantas páginas por dia eu tenho que ler de um livro. E é aquilo que você colocou. Você sabe daquela importância, tá lá na agenda. Às vezes eu não faço, mas tá lá. Uhum. E aí eu vou tentando fazer essas compensações. Mas é importante, pelo menos, você mentalmente tentar se organizar e criar essa rotina para ir compensando alguma coisa, equilibrando outras, né? Muito bem. Para você... qual é o tempo, né? O custo do tempo versus retorno? Existe algum tipo de métrica, algum tipo de pensamento, né? O quanto que eu tenho que me dedicar enquanto empreendedor para ter o maior retorno? Será que me dedicar mais me traz maior retorno? Existe essa lógica ou não necessariamente? Não. Existe me dedicar certo. Me dedicar melhor. Não me dedicar mais. Se eu, por exemplo, estiver cortando uma árvore e o machado não estiver afiado, pode botar dedicação, empenho que você quiser no mundo, que você não vai, no final do dia, quem sabe, ter baixado uma única árvore. E você se dedicou, você se matou. Não é aí. Você tem que encontrar aquilo que você faz que tem eficácia. Esse é um erro que as pessoas cometem. Não saber a diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer certo a coisa. Eu vou repetir. Eficácia é fazer a coisa certa. Aquilo que tem que ser feito. Eficiência é fazer bem feito. Então vamos supor que você fosse um engraxate. E você engraxa muito bem, porque você tem experiência, 10 sapatos por dia, enquanto outros engraxam 5 sapatos por dia apenas, talvez com a mesma qualidade. Tá. Aí você deixa de ser engraxate e vai trabalhar numa frutaria. Para que vale essa tua experiência como engraxate? Na frutaria, por melhor que você seja engraxate, não serve. Não adianta você fazer as coisas que você fazia ali, muito bem feitas, uma área que não usa aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é o que é que tem que ser feito e o que é que não tem que ser feito. Aquilo que eu falei. Por exemplo, fazer pesquisas na área de marketing digital para entender a necessidade e a dor do cliente tem que ser feito. Porque só depois disso é que eu vou fazer bem feito aquilo que eu tenho que fazer, que é oferecer um produto que satisfaça essas necessidades. Então a questão não é fazer mais ou fazer menos. Às vezes, fazendo menos do jeito certo, você tem melhores resultados, com mais eficácia. Então, por exemplo, é melhor você parar e afiar muito bem o seu machado, perder um tempo, vamos devagar que eu estou com pressa? O nego está cortando e eu estou lá só afiando o machado, só afiando o machado. Mas o meu machado, quando eu sair para dar porrada, é uma porrada, um galho que cai, outra porrada, um galho que cai. Então, esses conceitos confundem as pessoas porque a sensação de fazer muito dá uma certa gratificação. Eu fiz o máximo que eu podia. Isso justifica a sua existência. Sim. Mas não é aí que está o segredo do resultado. É fazer o que tem que ser o que tem que ser feito, para depois fazer bem feito. Eu fiz essa pergunta justamente porque no dia a dia das empresas tem muitos funcionários, colaboradores que acreditam que precisam ser reconhecidos, né, porque trabalharam mais. Né, e às vezes o outro que trabalhou menos, mas foi mais eficaz, acaba tendo
o reconhecimento, e aí fica parecendo que é injusto. Não, mas eu trabalho mais do que ele e tal. Não é sobre a eficiência de eu trabalhar mais, é sobre a eficácia. Eficácia. Às vezes o pessoal fala, bom, eu me considero um bom vendedor e tenho orgulho disso. Nossa senhora, namoro engenheiro falando em vendas. Depois nós vamos ver o que é esse conceito de vendas que as pessoas confundem muito. Se você entende vendas como forçar alguma coisa para alguém, retirar algo dela, é perverso isso. Mas você entende vendas como resolver um problema da vida da pessoa e ela ficar grata para você o resto da vida, isso é magnífico. Isso é magnífico. E em vendas a gente tem muito disso, de conseguir entender a alma humana para fazer aquilo que tem que ser feito. Muito bom. A gente vai tratar Entender disso. sobre pessoas também. A gente vai tratar disso. E aí, só para fechar, às vezes as pessoas me perguntam, puxa, você dá um telefonema e resolve algumas coisas? Ou a pessoa te liga, você nem se esforça. Não, não é que eu não me esforço, eu me esforcei nos últimos 30 anos, a pessoa me conhece e por isso ela vem atrás. Então você tem um legado de autoridade, digamos assim, de respeitabilidade, que a pessoa quando lembra de você, quando tem um problema lembra de você, liga para fulano lá que resolve. O outro que está começando ainda não tem isso. Então na hora que você começa a construir isso, as pessoas vêm atrás de você, você não vai mais atrás das pessoas. E por isso que é tão importante também, né, passar adiante o conhecimento, porque você cria essa autoridade e as pessoas passam a confiar em você. E quando elas precisarem daquilo que você tem para vender, elas vão lembrar de você. Você não precisa ficar vendendo toda hora, né? O segredo de vender muito é não vender nada. O segredo de vender muito é ajudar tanto as pessoas que se você acredita na lei do retorno, virá. Reciprocidade. Ou então gratidão. Quando você faz alguma coisa para alguém sem ela esperar, se instala dentro dela um conceito de gratidão. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa com seu filho, fala, pô, deixa eu cuidar disso aqui, eu vou lá e cuido. Você vai ser grato para mim o resto da vida. A hora que você puder, entre aspas, pagar isso que eu fiz por você, por gratidão, você vai mover mundos e fazer isso. Na hora que eu sirvo as pessoas, essas pessoas se sentem tão gratas que uma hora ela passa a mão no telefone e fala, porra, cara, eu preciso de você, não quero saber de outra pessoa, é você que eu quero. Você pode até não ser o melhor, mas o conjunto seu encanta tanto a pessoa que a pessoa te procura. Então, vender não é falar, vender é escutar aquilo que é importante para as pessoas e você fornecer. Bons vendedores falam bem, os excelentes ouvem bem. Aprenda a ouvir que você vai chegar longe nessa área. Sensacional. Muito bem. Agora chegou a hora da gente fazer um break aqui. Me empresta esse livro, por favor. O break é o seguinte, gente. Você está entendendo, né? O cérebro do Namura está aprendendo bastante aqui. O livro Yes You Can. Se você quiser, esse livro aqui vai ter uma oportunidade agora, né? Para você, vai ter um cupom de desconto para que você possa comprar esse livro e ler esse livro. Está aqui o QR Code na tela para que você consiga comprar já com desconto. Então está aqui realmente de forma exclusiva para você. Mas se você fizer um insight também, um post, um stories e tal, com algum insight do que o Namura falou, também vamos mandar esse link diretamente aí no seu inbox. Muito bem, esse livro é demais e os nossos episódios vão ser inspirados aqui no capítulo desse livro. Então vai ser uma experiência, ter o livro e escutar a gente aqui, ver a gente aqui. Muito bem, eu já tenho o meu, já está autografado. E agora a gente vai para o último bloco, que é o bloco Pinga Fogo, que é tipo um ping-pong, mas para quem tem mais experiência e consegue fazer a coisa mais rápida aqui. Muito bem, Namura. O que você está lendo? Bom, agora eu estou começando... Estava lendo meu livro, porque de vez em quando a gente esquece de algumas coisas, e esse livro foi feito para a gente revisitá-lo como um guia, né? E agora eu estou começando a ler o livro que você me presenteou, maravilhoso. Eu nunca vi um livro tão legal, gente, em termos do conteúdo, das estatísticas, das métricas. É fantástico. E estou começando a ler, um presente de um amigo meu, do Guy Perelmutter, acho que é assim que fala, Futuro Presente. Cara, legal, hein? Deve ser bom. Com certeza, eu já vi o preâmbulo dele, esse livro... Aquelas ideias que a gente tinha dos Jetsons e não sei o que lá, isso daí já é passado, a gente está muito além. E o legal desse livro é que ele mostra o que está acontecendo nos laboratórios mundo afora, que são coisas que estão sendo já existem,
já estão sendo testadas e daqui a pouco vão impactar a nossa vida. Eu costumo dizer, fundamental, o que está acontecendo na sociedade hoje, que algumas pessoas talvez não estejam atentas, é um tsunami digital. Não é uma marolinha, não é uma terceira onda que nem Alvin Toffler, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda. Não é uma onda, é um tsunami. Então tem um zoom que está vindo aí que algumas pessoas estão escutando. Nós vamos tratar disso profundamente nessa evolução que ocorreu na humanidade. Por que isso é diferente? Por que é exponencial? Porque a velocidade com que vai impactar as nossas vidas é tremenda. Antigamente, há 50 anos atrás, alguém tinha uma ideia, fazia um produto, colocava no mercado e demorava um tempo. A gente tinha tempo de se adaptar. Sim. Você não tem mais esse tempo de se adaptar. Teu cérebro tem que escutar aquilo, teus sentimentos têm que estar preparados para as modificações que estão ocorrendo numa velocidade cada vez maior, porque é exponencial. Por isso que eu conheço esse termo tsunami digital. É o que está vindo aí e vai mudar completamente a sociedade, a humanidade vai mudar em função desta tecnologia, biotecnologia e outras. Esse livro nos ajuda a enxergar um pouco na frente aquilo que virá com esse tsunami digital. Sensacional. Se você quiser estar preparado para o que vem por aí, né? Para você não se afogar nesse tsunami, tá aí a recomendação do livro. Futuro Presente, o mundo... Deixa eu ver aqui o subtítulo. O mundo movido à tecnologia. Muito bem. Tá dado. Namura, quem te influenciou? Grandes professores. Tive mestres de matemática que faziam coisas, um teorema o cara explicava durante 6 horas e voltava com uma didática que ficava maravilhoso. Aquilo me deixou entusiasmado pelo conhecimento. Eu tive muita sorte, estudei sempre em escolas públicas, mas muita sorte de ter grandes mestres. Já como empresário, algumas pessoas eu acho que são geniais, aquelas pessoas que veem aquilo que você não está vendo. Inteligente é uma pessoa que acerta o alvo. Gênio acerta o alvo que todo mundo está vendo. Gênio acerta aquilo que ninguém está vendo. Então, essa é a diferença básica assim, de inteligência para genialidade. O inteligente acerta um alvo que todo mundo vê. O genial acerta um alvo que ninguém vê. Steve Jobs é uma das minhas inspirações. E aquela frase máxima, né? Nossa, como é que ninguém tinha pensado nisso antes? Né? Por quê? Porque o óbvio é o denominador comum dos gênios. Então tem duas pessoas que me inspiram muito. Pela inovação, o Jobs. Pela perseverança, o Ayrton Senna. Muito bem, inspiração. E para você, né? Você comentou um pouco aí da sua rotina, do seu equilíbrio, mas uma fonte de informação do seu dia a dia. Nossa Senhora. Uma recomendação, para ficar mais fácil. Uma recomendação? Eu vou ser tão singelo nisso, mas espero que seja profundo. A escola, a academia que dá aquela informação vasta para você vai continuar existindo. Mas eu aposto numa coisa chamada educação quântica. O que é a educação quântica? É aquele quantum, aquela quantidade de informações que você precisa para resolver um problema que você necessita naquele momento. Onde está isso? No Google. Então, uma fonte de informação recorrente para mim é o Google. Porque se a Biblioteca de Alexandria tinha, à época dela, todo o conhecimento do mundo, teoricamente, todo o conhecimento do mundo está na Biblioteca de Alexandria moderna, chamada Google. Então, muitas vezes eu recorro ao Google, eu ia na biblioteca, perdia esse tempo, procurava o livro, não achava, ali eu coloco algumas coisas e o Google faz esse trabalho braçal terrível que era feito, de um jeito que pega coisas do universo. Então, eu vou ler artigos normalmente estrangeiros. Por quê? Porque eu não gosto do Brasil, não gosto do português? Não, porque muita coisa está acontecendo lá fora. Então, na área de agricultura, eu vou ler assuntos no Brasil. Mas em áreas de tecnologia, eu vou pegar Stanford, eu vou pegar MIT, eu vou pegar artigos que ainda são white papers, que vão me dizer um caminho que eu estou procurando. E, às vezes, eu vou fazer algum curso.
Tem milhões de cursos aí hoje gratuitos da USP, de Stanford, de Harvard, de MIT, enfim, das grandes universidades do mundo. Então, eu simplesmente procuro no Google aquilo que eu preciso e vou atrás dos links para baixar esse quantum de informação que vai ser a informação. Porque antigamente ter a informação era um privilégio, hoje não é privilégio, porque a informação está no Google. Saber usar a informação é que é o privilégio. Muito bem. É método, método, método. Então eu busco a informação onde está e uso um método, utilizo de algum método para transformar aquilo em algo útil. E no dia a dia, algum ritual para você importante? Organização. Eu sou um cara absurdamente organizado. A minha agenda é sempre feita com uma semana de antecedência. Você pegar o meu celular aqui, sair daqui, eu já sei o que eu vou fazer, A minha organização no computador é muito forte. Eu sou do signo de Virgem. Dizem que virginiano é o signo que gosta lá da organização. Eu não sei se é isso ou não, mas a minha rotina é ser um cara absurdamente organizado. Então, isso faz com que a minha eficácia e a minha eficiência seja bastante elevada. Eu consigo fazer com essa organização muito mais coisas do que eu faria se eu não tivesse organizado. Você tem na sua agenda alguns momentos que está na agenda, tipo hora de descanso, alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Eu peguei essa dica com você agora, quando você falou, falei, pô, isso aí é um negócio legal. Eu já tive momentos que eu coloquei na minha agenda Namura. E era um momento para mim. Isso aconteceu por uma coisa muito engraçada. Cabeça a mil, um dia eu passo a mão no telefone, no celular, estou no carro e ligo para minha secretária, acho que era a Manuela à época, falei, Manuela, eu queria falar com o Namura. Ela olhou assim, desculpa, mas o senhor é o seu Namura. Daí que eu vi. Nossa, realmente. Eu estava no outro plano, né? Sim. Eu falei, não, mano, bota meu nome aí na agenda, porque é tanta coisa marcada que de vez em quando eu preciso de um tempo para mim. Ah, pois não. Foi a saída que eu dei. Mentira, né? Eu errei. Mas eu gostei da tua ideia. Uma boa. Uma ferramenta de trabalho, talvez o Google, mas você colocou agenda e tal. Você usa um calendário específico? Você usa alguma ferramenta? Não, para isso especificamente eu uso os calendários aí do próprio Google, da Microsoft, Outlook, esse tipo de coisa. Para a área de marketing digital, aí uma hora eu vou falar, você é um mestre nisso, a gente pode falar de dezenas ou até mais de ferramentas. Mas para o dia a dia... E para a gente fechar esse episódio, uma frase, um aforismo aí que tem a ver com isso tudo que a gente está falando. Olha, são tantos, mas agora me ocorre um que eu gosto muito. Inteligência é uma luz que ilumina o caminho, mas é a perseverança que faz você chegar ao destino. Muito bom. E só para dar uma dica para as pessoas, no final do livro tem os aforismos todos, né? Cada capítulo tem um aforismo, tem uma frase muito legal. Namura, foi uma honra esse primeiro episódio, conhecer um pouco mais você e dissecar um pouco mais o seu cérebro, das suas experiências relacionadas aí a pessoas, a empreendedorismo. A gente vai falar de empreendedorismo em todos os episódios, mas de diversos ângulos diferentes, né? Então, para você que está aqui com a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Vou deixar aqui a palavra final para o Namura. Bom, pessoal, acho que a gente termina esse primeiro episódio, eu com uma sensação de gratidão fora do comum de ter a oportunidade de dividir isso com vocês. Eu espero que nessa trajetória que a gente vai fazer em conjunto aqui, o que a gente vai dividir com você não seja supérfluo, seja alguma coisa densa e que possa transformar a sua vida, assim como outros transformaram a minha. Então, eu vou me esforçar para generosamente tirar tudo que está dentro de mim. Tem coisas que a gente nem sabe, dependendo das perguntas que o Kiso possa fazer, a gente redescobre, revisita temas que ficaram lá no passado há muito tempo. Então, eu quero dividir isso tudo com vocês de forma a mais transparente. E vocês, tendo dúvidas, vão colocar aí no chat, a gente analisa isso durante a semana, na semana seguinte a gente responde para vocês. Eu espero que isso faça a diferença na vida de vocês, não seja mais uma aulinha, um cursinho, não, mas sejam conceitos que você possa anotar. Vai existir blog com os textos acerca dos assuntos que nós estamos trabalhando, tem o livro,
Toda a renda do livro é para instituições de caridade, nós não ganhamos dinheiro com isso, não queremos ganhar dinheiro com isso, a gente quer transmitir conhecimento. E se isso transformar a sua vida, e se você quiser deixar alguma mensagem para a gente, ou pedir sobre um tema, fala sobre isso ou fala sobre aquilo, a gente está aqui à disposição para fazer disso uma comunidade de aprendizado, de saber, de cultura, de desenvolvimento e de transformação. Eu conto com você, obrigado por estar aqui com a gente. Excelente. Bom, a gente vai deixar aqui também na descrição os canais do Namura, o site, as redes sociais para a galera te acompanhar. Então não percam, gente. Toda segunda-feira a gente vai ter episódio novo, sempre às 18h59, né? Então não perca, começa. Essa foi a estreia aqui do primeiro episódio, mas toda segunda-feira comigo, o Namura, né? Para a gente dissecar cada vez mais esse cérebro. Vocês viram, né? Eu aprendi demais aqui, vocês vão aprender muito com ele. Então não se esqueçam também de ganhar cashback, fazer o download aí do Albert, acesse aí o aplicativo e vai lá nas lojas. Está disponível no iOS, no Android? Nas duas lojas. Só para deixar claro, foi ele também o pensador desse projeto, desse aplicativo, então vale super a pena você fazer download, testar e também, obviamente, ganhar cashbacks, né? E sempre que tiver uma indicação de um amigo, você ainda ganha mais. Então, corre lá, baixe gratuitamente e se esqueça de usar o código podcast aqui, que está aqui o convite para você começar a ganhar já. Valeu, valeu, Namura. Até a próxima. Valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau.